E aí pessoal, nossa terceira aula chegou. Quem assistiu a primeira e a segunda eu tenho certeza que gostou bastante. E antes de mais nada, não vamos esquecer de compartilhar para que outras pessoas possam desfrutar também dessas aulas gratuitas. E aqui hoje a gente começa a nossa terceira aula. Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula da nossa comunidade CorpX, onde eu vou estar falando para vocês sobre ações hoje, perfeito? Estou aqui com minha plataforma aberta, onde vocês já aprenderam a mexer nela, certo? E a gente vai falar sobre ações. A gente vai incluir alguns indicadores aqui também para poder fortalecer a nossa perspectiva dentro desse mercado, né? O mercado de ações, ele é um mercado bem amplo e cada ativo se comporta de um jeito diferente. Como assim, Davidson? O mercado de futuros concentra uma volatilidade muito maior do que o mercado de ações. E basicamente por causa disso, o mercado de ações se torna muito mais seguro para quem deseja iniciar o mercado de renda variável, porque é um ativo que vai se comportar um pouco mais tranquilo frente ao índice, que tem diversas vertentes que podem influenciar causando ruídos dentro do mini índice, tá? Davidson, como que você, partindo do princípio aqui, como que você seleciona os papéis, as ações que você quer operar? Vamos lá. Vou criar aqui no bloco de notas aqui. Deixa eu abrir aqui para vocês. Olha só. Com uma fonte maior. Primeiro, procuro os ativos mais voláteis. Por que os mais voláteis? Porque quando se trata de operações de balanço, de curto, como day trade, como swing trade, eu preciso que esses ativos tenham volatilidade, que é aquele poder de sair de uma extremidade até a outra com muita facilidade, né? Então eu procuro os ativos mais voláteis do momento para mim. Como que eu identifico esses ativos mais voláteis? A gente pode procurar, número 2 aqui, os que tiveram maior valorização ou desvalorização. Deixa eu ampliar aqui. Valorização. Tá? Como assim, Davis? Ainda não entendi, cara. Olha só. Lá na grade de cotações, que é essa gradezinha aqui, tá? A gente vai ter todos os ativos. Para eu abrir essa grade de cotações, basta eu vir aqui em ferramentas. Deixa eu só tirar ela aqui pelo canto aqui. Ó. Cadê? Você pode vir em cotação rápida, tá? Ou você pode vir aqui em grade de cotações, Ctrl G. E aí a gente vai abrir essa gradezinha de cotações. Dentro dessa grade de cotações, a gente vai conseguir identificar os ativos que tiverem maior variação ou menor variação, certo? Vai ter aqueles ativos que valorizaram 20%, 15%, 5%, e isso vai depender do dia. Imaginem que em um dia comum os ativos valorizem, a média dos ativos de valorização ou desvalorização estejam em 2%. E aí nessa rolagem aqui, você vai rolando a grade de cotações, você identifica um ativo que teve uma valorização de 8% ou de 6%. Você já vai abrir os olhos para aquele ativo. Poxa, por que ele valorizou isso tudo? Certo? Será que ele está te dando algum sinal de reversão? Algum sinal de exaustão? Então a gente pega esses ativos que mais se destacam e traz para a nossa lista. Voltando então para a nossa listazinha, deixa eu pegar aqui. Olha só, voltando então para a nossa lista, a gente vai pegar os ativos que mais se destacarem no dia a dia. Após isso, eu vou criar uma grade exclusiva para esses ativos. Ou seja, vou colocar Petrobras se destacou, coloco ele numa grade. Vale, coloco Semig, Leren, Magazine, Pomo, e aí vai, tá? Depois de você criar essa gradezinha com todos esses ativos, você vai ter o acompanhamento.
Por que o acompanhamento? Porque esses ativos te chamaram a atenção, certo? E a partir dali, todos os dias, se você for fazer operações para swing trade, que é uma operação de um dia para mais dias, você vai acompanhar esses ativos para ver o time técnico exato da sua entrada. Então vamos fazer aqui um exemplo na plataforma. Olha só. Davidson, quais são os indicadores que você mais utiliza para comprar e vender ações? Obviamente, média móvel. Botão direito do mouse, inserir indicador, média móvel. Clico na média, clico no gráfico e inserir. Quais são elas? Eu uso uma de 9 períodos, eu uso uma de 50 períodos e eu uso uma de 200 períodos. Tá? Após isso, a gente tem as 3 linhas aqui no gráfico. Vou dar 2 cliques em cima de uma. Essa aqui é de 200. Eu vou deixar ela na aritmético. Deixo ela na cor vermelho, que é a minha média móvel de 200 períodos. Aqui eu tenho a minha média móvel de 50, que eu utilizo de forma exponencial na cor amarelo e chamo ela de média de ouro. E aqui a mais juntinha, deixo ela exponencial, que é a de 9 períodos, na cor branco. Por que branco? Porque ela vai me dar carta branca para comprar ou vender. Minha média de ouro me mostra a tendência tanto secundária como ponto de impacto e ponto de reversão, certo? E a média de 200, tendência primária também como suporte, resistência, ponto de impacto e mudança da tendência, tá? Então basicamente é isso. Feito isso daqui, outro detalhe importante que a gente precisa nas ações é o volume financeiro. Botão direito do mouse, inserir indicador, volume. Volume financeiro, em nova janela, inserir. Ponto. Aqui eu já tenho então meu volume financeiro, que vai agregar na minha análise de regiões quando ele der divergência, quando a vela estourar alguma das médias e o volume for grande, uma vez que esse volume é a concentração financeira total de negociação em cada vela. Então, eu vou analisar tanto de forma total, ou seja, de forma contexto completo, quanto de forma individual para velas gatilho, tá? Vamos pegar aqui um ativo. Qual foi um ativo que se destacou bem aqui? Que agora está todos fechados, né? Mas ontem tivemos algum que se destacou legal. Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui. Petrobras. Vamos fazer uma análise de Petra. Petra 4. Tá. Se a gente vai fazer uma operação para swing trade, olha lá. Uma operação para swing trade 4. Swing igual tempo gráfico. Eu utilizo o diário de depois 240 minutos, depois 60 minutos. Tá? De que forma? Assim, ó, que eu vou ensinar vocês. Vou colocar aqui no gráfico diário e vou pegar dentro do gráfico diário informações que me auxiliem na possível reversão, na possível continuação. Tá? Então, obviamente aqui, Petrobras ainda não tem um sinal de reversão claro para a gente no gráfico diário. A gente tem aqui um engolfo, onde essa vela branca engolfou, engoliu a vela anterior, certo? Mas para isso eu preciso uma confirmação mais viável, eu preciso que o mercado suba, chegue a romper a minha média de 9, volte para testar um pullback em cima da minha média de 9 e a partir de então volte a querer subir. Aí sim eu consigo incluir esse engolfo dentro desse contexto gráfico. Porque eu tenho a mudança de tendência rápida da média móvel de 9, a tendência terciária, e tenho uma exclusão desse movimento de queda, uma vez que o rompimento com o pullback em cima dele cria para a gente grandes chances de reversão, já que fundos ascendentes formam-se tendência de alta. Tá? Então, por enquanto, a gente ainda não tem. Mas olha, já começou a formar aqui um engolfozinho de alta, né? De reversão. Então, para os próximos dias, caso ela crie exatamente esse movimento que eu estou falando para vocês, a gente pode esperar um movimento de alta. No diário não tem entrada ainda. No de 240 minutos, vamos ver. Olha lá, tem pequenas tentativas de rompimento, né?
por enquanto, mercado dentro de um range, uma região onde o mercado busca forças, que a gente chama de acúmulo, para estourar ou para distribuir, continuar caindo. Por enquanto também não tem entrada no de 240 minutos, então eu tenho dois tempos gráficos contra e possivelmente no de 60 possa até dar entrada, mas como no diário e no de 240 eu não tenho, eu nem levo isso adiante, tá? Então aqui basicamente não cabe pra gente uma estratégia operacional. Vamos pegar então a IRBR. Vamos lá para o gráfico diário. Também nada, também nada, também nada. Vamos pegar outra aqui. Tá difícil encontrar nessa crise, nesse momento que a gente está vivendo, um padrão de reversão, né? Para as ações. E Vale, vamos ver Vale. Vale diário. Vale piorou. Lame 4. Rejeitou na média de 9. Natura. Nato 3 deve ter. Olha a Natura. Natura no gráfico diário, sim. Tá vendo? Olha lá. Natura no gráfico diário, sim. Eu só não entendi. Cadê a minha média de ouro? Não tá aparecendo. Sumiu. Deixa eu incluir ela de novo. Média móvel 9.200. E a média de 50 eu excluí sem ver, será? Então tá aí, Natura. Olha o que a gente tem em Natura no gráfico diário. Deixa eu ver aqui. Ó, gráfico diário aqui, a gente tem um padrãozinho quase Dark Cloud Cover, porque o fechamento dessa vela foi aqui. Tivemos então um gapzinho, abriu aqui, voltou invadindo, só que passou 50% da vela anterior. Possivelmente aguardaremos um recuo até a média de 9, onde pode causar um impacto para reversão, para continuar subindo, na verdade, tá? Então, é um ativo que a gente já poderia colocar na nossa gradezinha de cotações e se preparar para esse eventual pullback que o mercado está querendo criar aqui, tá? Olha só, nessa crise Natura não foi afetada, né? Ela até tentou ter um rompimento, mas ela vem seguindo muito bonito a nossa média de 200 aqui de forma ascendente, respeitando também a nossa média de ouro. Então ela vem continuando um padrãozinho de alta legal. Até formou aqui um fundo duplo, né? E continuou o movimento. A tentativa de rompimento aqui agora foi que teve essa exaustão. Vamos ficar atento, porque se isso aqui for uma exaustão mesmo, perder a média de 9, ela vai querer buscar de ouro. Se romper a de ouro, vira tendência para de 200, tá? Então é muito importante a gente observar isso, beleza? O que nos favorece aqui é que essa velinha aqui não teve tanto volume. Então possivelmente pode ser uma exaustão de movimento, já que essa vela quase que engolfa e quase cria aqui um possível dark cloud, possível reversão para os próximos dias aí de queda, tá? A tendência dela continua linda para cima, mas o objetivo é a gente esperar o mercado dar ponto técnico de entrada, perfeito? Davidson, bacana, entendi para swing trade, o que eu utilizo, o que eu tenho que fazer. E se eu fosse operar ações no day trade? A gente vai utilizar o tempo gráfico de 60 minutos, 30 minutos, 15 minutos. Para algumas ações, a gente pode utilizar o de 5 minutos para o operacional, tá? Mas ações que tem muita volatilidade, eu prefiro utilizar o de 15, beleza? Olha só aqui no de 15 minutos. 60 minutos eu vejo a minha tendência primária desse movimento. Então, daqui para cá eu consigo ver uma possível tentativa do rompimento de tendência com possível busca na região da média de ouro de 36,16 e rompimento dela pode ocasionar uma busca em uma região mais baixa. No de 60 minutos a gente tem a formação desse fundozinho aqui, que se rompe dá para buscar um tradezinho aí de 1%, tá? Vamos para o de 30 minutos então.
Porque no de 30 minutos a gente tem ele segurando muito forte na média de ouro, que é uma média decisiva para a nossa tendência secundária. Caso tenha um rompimento, o que é rompimento, pessoal? Quando eu falo de rompimento, é a vela fechar abaixo da média. Ela fazer isso aqui, ó, pum, ó lá, fechou aqui embaixo. Não é o pavio ir e voltar, não, tá? É fechar abaixo, aí rompeu, beleza? Bacana. Se romper aqui, aí causa pra gente uma vela ignição, tá? Vamos ver no de 15. Olha no de 15 a antecipação já do movimento, tá vendo? Ó, o mercado estourou, né? Havia rompido aqui a média de ouro com a de 9, foi lá em cima na média de ouro, abasteceu porque o carro ficou sem combustível, pipocou para baixo com volume grande. Se perder esse fundo aqui, que a gente marcou lá no de 60, ativa venda. Então, para o day trade, eu posso fazer essa venda aqui e buscar uma região próxima aqui, sempre antes da média, da região de impacto. Por quê? Porque muitas vezes o mercado não chega até lá, ele vai e volta, porque já sente pressão antes, tá? Que pode concentrar muito fluxo comprador antes da região. Qual o percentual aqui? 2%, o que dá para a gente buscar aí facilmente 1,5%, ou praticamente 40 centavos, 50 centavos de gain, perfeito? Se ativa uma venda para mim aqui, nesse momento, meu stop loss fica em cima da vela que romper, certo? Porque se voltar eu estou errado, o mercado voltou para dentro de um range, mas se continuar eu estou certo, busco meu objetivo. Se eu quiser uma proteção mais forte ainda, eu fico em cima da média de ouro. Perfeito? Porque é uma probabilidade mínima de rompimento fácil. Tá? Basicamente esse aqui é um setupzinho simples e funcional para as ações. Se vocês observarem, toda vez que o mercado cria todo esse contexto, cria todo esse movimento favorável para o investidor, vocês vão ver que dá para poder pegar um resultado maravilhoso, tá? Então é um setup simples e funcional. Esse daqui é a base para quem quer aprender a buscar ativos que sejam voláteis, ativos que vão te dar grandes oportunidades. A gente tem inúmeros indicadores aqui para vocês poderem testar. A gente tem, por exemplo, a banda de Bollinger, desenvolvida por John Bollinger, que é um indicador que mostra pra gente volatilidade, tá? Cadê? Banda de Bollinger. Mostra pra gente possível volatilidade. A gente tem aqui também o canal de Dolchan, que é praticamente a fórmula matemática inicial que deu origem às bandas de Bollinger também, né? É como se fosse quase que o mesmo indicador. Então, quando vocês forem criar setups, vocês precisam tomar cuidado em não incluírem indicadores que fazem a mesma coisa, tá? Você precisa um indicador de volatilidade, né? Um de agressão, uma média, um VWAP. Então, muito cuidado na criação de setups, para vocês não saírem poluindo a tela com indicadores que não casam, tá? Que um não vai ajudar o outro, mas sim vai atrapalhar o outro. Então, por isso que às vezes você criar um setup mais simples, mais objetivo, ele vai ser muito mais funcional do que você atribuir diversos tipos de indicadores na tela. Médias móveis funcionam muito. Eu não gosto de cruzamento de média, tá? Mas eu uso muito como um ponto de combustível para o mercado reabastecer e criar explosão. Bacana? Então, para quem está aí iniciando, tanto no swing trade quanto no day trade, ações sempre trará mais facilidade para você adquirir consistência nesse mercado. Quem tiver interesse em iniciar no day trade, eu recomendo que seja por ações, onde você pode fazer a mesma coisa com poucos papéis aqui, estão vendo? Mesma coisa com poucos papéis, não precisa ter muito dinheiro na conta, justamente porque a corretora te alavanca. E se a corretora te alavanca, você com R$1.000 consegue operar a mesma coisa como se fosse mini índice. A alavancagem é automática na maioria das corretoras, você não precisa fazer mais nada, tá? E em caso de querer dormir comprado na ação, você vai precisar ter a quantidade que você comprou vezes o preço que você pagou. Então, são 100 papéis vezes R$10, você precisaria ter R$1.000 na sua conta para conseguir ficar comprado com esses papéis.
Se você vai fazer a operação em day trade e você não tem os R$1.000, mas você tem lá na sua conta, por exemplo, R$300, você consegue comprar os mesmos 100 papéis, mas você vai ser obrigado a vender hoje ainda, ou seja, comprar e vender no mesmo dia, fazendo um day trade. Justamente porque a corretora não te favorece em alavancagem para dormir outros dias, tá? Então, com menos dinheiro na conta, você consegue fazer day trade em ações. E sabe qual que é o bacana? É que você tem uma probabilidade muito grande de ter mais consistência em ações, já que cada ativo não vai sofrer tantas interferências como no índice, como no dólar, que a gente tem Fed, a gente tem Trump, a gente tem Twitter, Bolsonaro, a gente tem toda uma macroeconomia que qualquer detalhe influencia radicalmente no futuro. Em ações já não é bem assim. A gente tem um tipo de informação muito mais seleta para interferir, criar um impacto forte. Como, por exemplo, Natura, que em meio a toda essa crise do coronavírus não teve uma queda tão brusca quanto as outras ações, como o Petrobras, que já caiu mais de 60%, e várias outras. Tá? A gente vê que esse período de prejuízo, de queda, né? Só para vocês terem ideia, dos últimos 11 dias, Natura subiu 18%. E a mesma coisa é em todas as crises. No subprime 2008, a gente teve ações que subiram 200%. Natura foi uma que fechou o ano de 2008 com 20% de alta. Então por isso que é importante você saber selecionar os papéis, porque em momentos de crise você consegue ganhar dinheiro também, tá? Você consegue se proteger, já que a crise global nem sempre vai afetar todos os ativos. Lembrando que a maior crise nossa em 2008 foi global, porque afetou diretamente o coração da economia, que foi o setor financeiro. Hoje nós temos essa crise do coronavírus, essa pandemia, que querendo ou não está afetando também, mas não de forma tão impactante como naquela época, tá? Então, vamos ficar atentos, vamos saber selecionar os ativos, aqueles que mais se destacam. Vamos ficar atento aos padrões gráficos, a esses indicadores que são simples, mas bastante funcional e podem te ajudar a extrair bastante dinheiro do mercado. Bacana? Essa é a nossa aula de ações. Para você que quer iniciar no mercado, tem alguma dúvida, tá? Aguardem as nossas próximas aulas. Sejam todos muito bem-vindos à nossa comunidade CorpX. Eu sou o Davidson Pimentel e essa é mais uma aula para te ajudar aí de forma gratuita. Um abraço.